Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. Dia 14 de julho, vamos meditar a palavra que está no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 18, versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Interessante deste versículo, querida, é que ele se encontra no texto daquela conversa de Jesus com o jovem rico, lembra? É aquele que se negou deixar tudo o que tinha e seguir a Jesus. O que vem meditar aqui é que fica claro nesta palavra que teremos dificuldade em alguma situação, de largar algo, de se afastar do que não nos faz bem. Eu não, no meu caso, honestamente, eu tenho um problema sério com a comida. Como eu preciso me afastar. Coisas que chegam a parecer impossíveis de vencer, de romper. Pois aí que entra o que Jesus falou. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Nós precisamos, querida, nos despir de toda autonomia e deixar Deus agir em nós. Porque no mesmo capítulo a gente vê que o jovem rico poderia obter muitas vezes mais se ele tivesse cedido à palavra de Jesus. O que nós temos que entregar hoje, esta palavra para mim? Eu confesso que antes de começar a gravar aqui, eu parei, porque foi assim, sabe? Aquele tapa no peito, assim, sabe? O que nós temos que abandonar hoje? O que nós temos que abandonar hoje? Às vezes, quando lemos a história do jovem rico, podemos achar assim, poxa, mas ele, né, podia ter feito o que Jesus falou, ter aberto mão, né, de suas riquezas. É fácil a gente falar, né, do outro. E aí, como eu falei aqui, né, assumi aqui para vocês que é meu problema, que eu preciso me afastar, que eu preciso abrir mão, é da comida. Comida em excesso, sabe? Aquela comida das emoções, não a comida da alimentação. Exatamente. Ah, porque tem gente que faz. Não é sobre quem faz. Não é sobre quem faz, quem não faz. É sobre o que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que você faça. Ali, vejamos, né? Temos aí a história do jovem rico, onde Jesus falou: deixa tudo que tu tem, né? Vende, dá aos pobres. Isso que ele não ia ficar, gente, ele não ia ficar pobre. A palavra fala que, alguns versículos abaixo, que Jesus falando com os discípulos que não havia aquele que desse, que abrisse mão de suas riquezas na terra, que o Senhor não desse muitas vezes mais aqui na terra e na vida, na eternidade, sabe? Então, não é realmente sobre. Porque, veja, a gente vê o jovem rico assim, Deus pedindo para ele deixar, porque Deus sabia, Jesus sabia onde estava o coração dele. E aí a gente vê logo à frente Zaqueu. Zaqueu, a gente sabe que Jesus não pediu. Ele, Jesus pediu para ir comer com ele, né? E aí Zaqueu reconhece que tinha que pegar tudo que ele tinha, vender, pagar quem ele roubou, dar aos pobres. Entende, querida? Porque às vezes é uma coisa mais fácil para um, que aí, de repente você me vê falando da comida e fala, puxa, na minha, é só fechar a boca. Ô, querida, sério, eu respeito mesmo, eu entendo que para pessoas não é difícil.
Mas para outras é assim como que você está vivendo, querida. Eu entendo que está sendo muito difícil para você, sabe? E aí, Jesus está falando para mim em relação à comida, para você em relação a outro assunto, para outra que vai estar ouvindo em relação a outro assunto, mas Jesus está falando: abra mão. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode te ajudar. Eu comecei a ver uma mudança quando eu comecei a pensar desse jeito, que Deus podia me ajudar com essa relação com a comida, que eu não precisava ser autônoma, me virar com meu conhecimento limitado, como nós já estamos aqui, e como o Senhor tem me direcionado. Às vezes eu ouço o Espírito Santo, tu não precisa comer isso, fica aí de boa, você já se alimentou. Eu sei que eu sou teimosa, queridos, não é fácil. Não é fácil quando a gente é preso a algo, ainda mais por questões emocionais. Né? A gente precisa primeiro deixar as emoções tranquilas, aí depois aquilo que nós fazemos, né? E é todo um processo, mas eu creio, queridas, eu creio, eu decidi que em Jesus eu vou conseguir. E eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena. De repente você pode estar se perguntando, mas se eu largar, se, sabe, é, me faz tão bem isso que eu faço, esse um vício, sei, não sei o que seja, mas querida, a vida é melhor. É interessante que ontem uma frase veio assim ao meu pensamento, não sei se alguém já falou em algum lugar, mas eu nunca tinha ouvido. Ainda falei assim, eu vou registrar isso, essa frase, né, em algum lugar para eu não esquecer, que quando a gente desiste do futuro, a gente pode estar desistindo da melhor fase das nossas vidas. E quando as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas de tudo que já viveu, mas Jesus está dando uma nova oportunidade. Você acha impossível seguir adiante? Eu vou contigo, vai ser possível. Então, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, crer que Ele faz. Como falei aqui, despir de toda a autonomia e deixar Deus agir em nós. É tudo que nós precisamos fazer, querido. Tudo que nós precisamos fazer para viver o sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus em nós e ao nosso redor. Que o Senhor faça com que esta palavra seja esclarecida em nossa mente e coração a cada dia. Que a gente possa entender, e viver e obedecer esta palavra para ver o sobrenatural, né? Nós queremos ver o sobrenatural. Então, que possamos seguir firmes, perseverantes. Então, o Senhor vai se revelar a nós. Amém? Vamos orar? Senhor, ajude-nos em nossas impossibilidades. Somos realmente tão limitadas, mas cremos no teu grande poder para transformar nossas vidas e nos libertar das algemas que nos prendem a essas dificuldades. Haja em nós, Senhor. Tenha liberdade de tirar o que for necessário. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui, chegado até aqui. Compartilhe com alguém o áudio, o canal, o que você sentir aí, que à vontade, tá bom? E amanhã a gente está aqui de novo. Um grande abraço e até lá.